Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Sabe aquela dúvida que às vezes bate forte na hora de se confessar? Aquela coisa de pensar: meu Deus, será que eu me preparei direito? Como eu sei se fiz uma boa confissão? Pois é, fica tranquilo, porque hoje a gente vai mergulhar fundo nesse assunto e desvendar, passo a passo, como fazer uma confissão que realmente transforma a nossa vida. Essa é uma pergunta que muita, mas muita gente se faz. E que bom que se faz, porque uma boa confissão, gente, é um verdadeiro presente. Ela ajuda a arrumar a casa do nosso coração, a restaurar tudo e a nos fazer crescer no amor por Deus. É, sem dúvida, um passo fundamental no nosso caminho de santidade. Então, para a gente entender a confissão, primeiro a gente precisa saber qual é a matéria-prima dela. Pensa comigo, na missa, o que a gente leva ao altar? O pão e o vinho, certo? Pois bem, na confissão, a matéria que a gente leva é o nosso pecado. Mas atenção, não é o pecado de qualquer jeito, é o pecado do qual a gente se arrependeu de verdade. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. A gente precisa entender a natureza desse pecado que vamos apresentar. E a Santa Igreja, como uma boa mãe, nos ensina que existem dois tipos de pecado. Entender a diferença entre eles, isso é a chave de tudo para a gente fazer um bom exame de consciência. E essa diferença é fundamental, pessoal. Imagina que a nossa amizade com Deus é um fio de luz bem forte. O pecado mortal ele é como uma tesoura que, plaf, corta esse fio. Ele quebra a nossa relação com Deus. Já o pecado venial não corta o fio, mas ele o enfraquece, o deixa mais fininho, sabe? Ele fere, machuca essa relação, mas não a destrói por completo. E para um pecado ser considerado mortal, ou seja, para ele ter esse poder de cortar o fio, precisam acontecer três coisas ao mesmo tempo, ok? As três juntas. Primeira, a matéria tem que ser grave, algo sério, como ir contra os 10 mandamentos. Segunda, a pessoa precisa saber que aquilo é grave. E terceira, mesmo sabendo, a pessoa escolhe livremente fazer aquilo. Se faltar uma dessas três coisinhas, o pecado já não é mortal. Muito bem! Agora que a gente já entendeu essa diferença, vamos para a parte prática. Com essa clareza na mente, a preparação para a confissão fica muito mais fácil. Vamos ver como a gente aplica esse conhecimento no passo a passo para fazer um ótimo exame de consciência. A Igreja nos dá um verdadeiro mapa para nos guiar nessa viagem para dentro do nosso coração. E o mapa é bem simples. A gente vai olhar para a nossa vida tendo como referência os 10 mandamentos de Deus e os 5 mandamentos da Igreja. É como pegar uma lanterna e iluminar aqueles cantinhos que precisam de uma limpeza. E aqui tem um ponto muito importante, não é só fazer uma lista tipo lista de supermercado, sabe? Fiz isso, fiz aquilo. A gente precisa ser honesto e tentar lembrar mais ou menos quantas vezes aquilo aconteceu. E também pensar se teve alguma coisa que tornou a falta mais grave. Por exemplo, desejar o mal a um desconhecido é uma coisa. Agora, desejar o mal aos próprios pais, percebe como o peso é diferente? E sobre aqueles pecados menores, os veniais, Santo Agostinho tem uma comparação genial. Ele dizia que uma multidão de pecados veniais repetidos pode se tornar uma enchente. É uma imagem perfeita, né? Uma gotinha de água sozinha não faz estrago, mas e milhares de gotas, caindo todo dia no mesmo lugar? Elas podem derrubar uma casa. Com os pecados veniais é a mesma coisa. Se a gente não cuida, eles se acumulam e causam dano espiritual enorme. Certo, exame de consciência feito, coração preparado, mas às vezes ainda pintam umas dúvidas de última hora, não é mesmo? Então, vamos responder as perguntas mais comuns para que todo mundo possa ir para o sacramento com muita paz no coração. Então, tranquilo. Essa aqui é a campeã das dúvidas. E se eu esquecer de contar um pecado grave? É uma preocupação super comum, mas a orientação da Igreja sobre isso é uma das coisas mais lindas e tranquilizadoras que existem. Com serenidade, escuta só que maravilha. Se a gente se esforçou de verdade no exame de consciência e estava com o coração sinceramente arrependido, aquele pecado grave que a gente esqueceu já foi perdoado. A misericórdia de Deus é tão gigante que ela cobre até as falhas da nossa memória. O que a gente faz? Fica em paz. E na próxima confissão, com tranquilidade, a gente diz: Padre, na última confissão esqueci de dizer isso. Simples assim. A misericórdia de Deus já tinha agido ali. E a gente encerra com essa mensagem do Catecismo que é pura esperança. Não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar se a pessoa estiver arrependida. Gente, a confissão é a prova viva de que a misericórdia de Deus não tem limites. E fica aqui uma reflexão. O que muda na nossa vida quando a gente entende que vive debaixo de uma misericórdia tão infinita?
E aí, curtiu o nosso papo? Então não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e comenta aqui embaixo o que você achou, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.